Boa tarde, meus amores. Eu tô atrasada hoje, né? Perdi hora, vocês acreditam? Depois de 160 dias eu perdi hora. Era pra mim ter acordado mais cedo. De terça-feira agora eu tô começando meu trabalho 7 horas da manhã e eu coloquei o meu despertador. Eu acho que ele tá sem pilha pra despertar. E aí ele não despertou e eu acordei no susto, 7 horas da manhã. E não teve jeito, tive que sair correndo. Mas agora eu dei uma paradinha aqui para almoçar. Já almocei, já fiz o que eu tinha que fazer e nós vamos continuar, tá bom? Hoje é o nosso último dia do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler aí as notas explicativas e assim dar sequência depois, né, no nosso estudo. Amém? Vamos orar? Pai amado, gratidão por esse dia, por estarmos assim encerrando o Evangelho de Mateus com todo o seu auxílio, com todas as suas explicações, com todo a sua proteção e o seu direcionamento. Aqui no dia de hoje, possamos continuar a nossa caminhada e assim encerrar o Evangelho de Mateus nas notas explicativas, com o seu amparo, nos guiando e nos orientando sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Capítulo 28. Ressurreição e comissão do Messias. O capítulo final de Mateus na ressurreição de Jesus dentre os mortos. Ela confirma sua divindade e ratifica que sua perfeita obra na cruz foi aceita por Deus Pai. Jesus agora vive como fiel companheiro, mestre e senhor de todos que respondem à sua grande comissão. Versos 16, 20. 28, 1 a 10. Túmulo vazio e Jesus ressurreto. As discípulas de Jesus encontram um túmulo vazio, versos 1 a 4, depois que um anjo anuncia a ressurreição de Jesus e as instrui, versos 5 a 7. Elas encontram o Jesus ressurreto, versos 8 a 10. 28:1. Primeiro dia da semana, domingo de manhã, Maria Madalena e outra Maria. Compare 27:61. As mulheres permanecem corajosamente fiéis. Compare nota 26:31. 28:12. Houve um grande terremoto porque um anjo do Senhor desceu do céu. Ou o terremoto ocorreu simultaneamente ao aparecimento do anjo, ou então foi o meio usado pelo anjo para rolar a pedra. 28, 3 a 4. Tremeram e ficaram como se estivessem mortos. A aparição de anjos muitas vezes causava medo. Compare Juízes 13, 19 a 20. Os guardas são provavelmente soldados enrijecidos pela guerra, mas nunca testemunharam nada parecido com isso. 28:7. Seus discípulos, provavelmente os 11, Galileia, a localização central do ministério terreno de Jesus, mantém sua importância durante seu ministério pós-ressurreição. 28:9. Abraçaram os pés dele, mostram que não se trata de uma mera visão ou alucinação, mas de uma ressurreição física. Ao permitir este ato de adoração aqui no versos 17, Jesus aceita o reconhecimento de sua divindade, pois somente Deus deve ser adorado. 28:10. Meus irmãos, talvez os 12, porém, mais provavelmente o grupo mais amplo de discípulos que haviam seguido Jesus. Compare, meus irmãos, em 12:49 a 50 e 25:40. Se assim for, este é o grupo maior dos discípulos que viram o Senhor ressuscitado, por exemplo, em 1 Coríntios 15:6. 28, 11 e 15.
conspiração para negar a verdade da ressurreição de Jesus em conselho, confrontados com a realidade da ressurreição de Jesus, os líderes religiosos são forçados mais uma vez, 26, 3 a 5, a conspirar juntos a fim de preservarem sua influência política e religiosa. Os soldados estavam sujeitos a possível execução por abandonarem seu dever de guarda, uma das mais graves violações enquanto ocupavam território estrangeiro. Em cooperação com os líderes religiosos judeus, eles pelo menos tem a chance de se salvar. 28, 16, 20. Grande comissão de judeus ressurreto. Como o Senhor ressurreto, Jesus exorta seus seguidores e fazem discípulos em todos os povos por meio da pregação do Evangelho do Reino. 28, 17. Alguns duvidaram. Provavelmente se refere a outras pessoas e não aos 11 discípulos. Veja a nota 28, 10. 28, 18. Toda a autoridade. Em seu estado ressurreto, Jesus exerce a autoridade absoluta do céu e na terra, no céu e na terra, por completo, o que mostra sua divindade. Sua autoridade foi dada pelo Pai, o que indica que ele permanece sujeito ao Pai. Veja nota 1 Coríntios 15, 28. 28, 19. O imperativo, façam discípulos, isto é, chamar indivíduos com confiarem em Jesus como Mestre e Senhor. Isto é chamado indivíduos, isto é, chamar indivíduos a confiarem em Jesus como Mestre e Senhor. Explica o foco central da grande comissão, ao passo que os particípios gregos, traduzidos por vão, batizado, e no verso 20, ensinando, descrevem aspectos desse processo todas as nações. O ministério de Jesus em Israel devia ser o ponto inicial daquilo que posteriormente viria a ser uma proclamação do Evangelho a todos os povos da terra, incluindo não apenas os judeus, mas também os gentios. O nome singular, não plural, do Pai, Filho e Espírito Santo é uma antiga indicação da divindade trinitária e uma proclamação explícita da divindade de Jesus. 28, 20. Ensinando-os é o meio pelo qual os discípulos de Jesus são continuamente transformados a fim de se tornarem mais semelhantes a Cristo. Compare 10, 24 a 25, Romanos 8, 29, 2 Coríntios 3, 18. Guardar, obedecer, eis que estou com vocês todos os dias. Jesus conclui a missão. E Mateus, o seu evangelho, com o elemento crucial do discipulado e presença do Mestre, que é Deus conosco. Mateus 1, 23. E assim a gente encerra a nossa leitura do Evangelho de Mateus. Um evangelho que, para mim, foi um dos mais... Eu gosto muito de Mateus. E, assim, dentro da parte analítica, Mateus, ele foi, assim, um grande seguidor. Ele venceu muitos obstáculos para seguir Jesus e para, assim, escrever o seu evangelho. E nesses 160 dias caminhando com Jesus, a gente aprendeu muito sobre fé, sobre amor, perdão, humildade, perseverança e esperança. Acompanhamos os seus ensinamentos, as suas parábolas, seus milagres e toda a sua entrega por amor à humanidade. Vimos a cruz, vimos o silêncio do túmulo, contemplamos a vitória da ressurreição. Cada capítulo deixou uma semente. Cada leitura trouxe um aprendizado. Ai, eu querendo chorar. Cada reflexão fortaleceu nossa caminhada. Mas o Evangelho de Mateus não termina apenas com uma despedida. Ele termina com um envio. Vão
e façam discípulos, porque todo encontro verdadeiro com Jesus transforma quem somos e também aquilo que levamos ao mundo. Não importa. Hoje a gente fez numa correria. Fiquei a manhã inteira atendendo. Peguei agora os meus minutinhos de almoço. Inclusive, estou fazendo aqui da minha sala, que é mais escura, não estou conseguindo nem ler direito. Mas estamos aqui. Nós estamos aqui tentando levar para as pessoas aquilo que Jesus ensinou. Tentando levar para as pessoas. Eu sei que o Velho Testamento é muito importante, é a base, né, para a gente ter de disciplina. Mas a gente começou pelos 4 evangelhos, na verdade pelos 5, né? Por conta da gente mostrar o nosso dia de hoje, o que nós aprendemos até aqui, que Deus permanece fiel em todas as estações da vida. O que nós estamos levando no nosso coração desse evangelho? A certeza de que Jesus continua caminhando conosco todos os dias. E o que nos move adiante para a gente seguir, continuar vivendo, continuar compartilhando aquilo que aprendemos durante toda essa jornada, durante todo esse caminho, durante tudo que nós vivenciamos, durante tudo que nós fizemos até aqui. Foram várias leituras, foram vários exercícios de fé, foram várias reflexões do dia, que nós assim caminhamos lado a lado, tendo assim gratidão no nosso coração. Pois o Evangelho de Mateus termina nas páginas da Bíblia, mas continua sendo escrito em cada coração que decide caminhar com Jesus. E é assim que nós vamos fazer. Continuar 15 minutos com Jesus todos os dias. E se acontecer da Simone perder a hora de novo e ter que trabalhar correndo, ela vai dar um jeito, nem que for na hora do almoço, para estar aqui 15 minutinhos com vocês. Porque Jesus sempre vai estar com a gente. E sempre Ele vai ajudar a gente a dar um jeitinho da gente estar com Ele. Basta a gente só querer. Só querer. Amém? Oremos. Oração de gratidão. Senhor, gratidão por cada um desses 60 dias. Gratidão por cada versículo lido, cada ensinamento recebido e cada transformação vivida. Que a Tua palavra continue produzindo os frutos em nossa vida e que possamos seguir caminhando contigo um dia de cada vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Que possamos estar aí sempre nesse caminho com o Pai, que possamos sempre permitir que Ele esteja conosco também, nos auxiliando, por mais difícil que seja, por mais dolorido que seja para alguns, por mais corrido que seja, mas que a gente permita estar com Ele 15 minutinhos todos os dias, pelo menos isso. Amém? Um ótimo dia, uma ótima continuação de dia, que vocês possam ter aí toda essa veracidade com o Pai, que vocês possam estar sempre em comunhão com Ele, que vocês possam continuar conosco aqui. Agora a gente vai para o Evangelho de Marcos, se eu não me engano. Amanhã a gente começa. Eu ainda não consegui terminar ele, mas amanhã a gente vai começar o Evangelho de Marcos e a gente vai estar aqui. Mas lembrando que no Evangelho de Mateus a gente aprendeu muito sobre fé, a gente aprendeu muito sobre constância, a gente aprendeu muito sobre perseverança, a gente aprendeu muito sobre perdão e continuação. Deus está conosco sempre, mesmo que nós não estejamos com Ele. Jesus caminha lado a lado conosco, mesmo que nós não o sentimos. Que possamos assim estar sempre nesse reino com Ele. Amém?
Até amanhã. 15 minutos com Jesus para todo sempre.